Bem-vindo à sétima aula, e como não poderia deixar de ser, porque essa daqui é a aula número 7, e 7 é o segundo número que tem ligação com o elemento terra, nós vamos falar aqui de algo prático, de algo existencial, de algo que acontece todos os dias, que é como usar esses conhecimentos que a gente tem aprendido aqui na prática. Porque se não for para ir para a prática, de nada adianta, pelo menos do ponto de vista do 7. Afinal de contas, depois do 4, vem o 7 como elemento terra, e o 7 é uma espécie de uma oitava acima do 4. Significa estar na matéria, executando algo preciso na matéria, com plena consciência do que está fazendo, e não um fazer de senso comum, mas um fazer elaborado, um fazer com poder pessoal, um fazer com conhecimento de causa. E o assunto de hoje que a gente vai tratar é educação. A gente vai ver como que os assuntos esotéricos podem ser utilizados na prática pelos educadores. E ao contrário do que você possa imaginar, não tem nada a ver com dar aula sobre eles. Então, antes de entrar no assunto, que por se tratar da aula 7 tem tudo para ficar meio pesado, né, eu vou trazer um outro tema mais tranquilo. Vamos começar falando de computação, tá? Que também é um assunto que me interessa muito, é algo que eu uso no dia a dia. E para falar de computação, eu quero começar mostrando essa imagem aqui, que é algo que está dentro das casas das pessoas, que são os computadores, e normalmente quem tem um computador, né, doméstico usa esse sistema operacional aqui que está aberto, que é o Windows. Agora, ninguém abre o computador para utilizar o Windows. Normalmente a gente abre o Windows, né, para poder escrever um texto lá dentro, para poder navegar na internet e tal, isso que realmente é interessante, mas tem que ter esse sistema operacional que é uma base para o resto que vai estar lá, né? Então eu vou pegar aqui o Windows e é comum, por exemplo, abrir esse outro programa aqui, que é um editor de texto. Serve para escrever qualquer texto que me interesse. E quando eu começo a escrever um texto nele, é assim que funciona. Mas a pergunta que fica é, tudo isso aqui está gravado na memória do computador. Já parou para pensar o que acontece nos bastidores, no equipamento, no hardware do computador, enquanto essas coisas aqui estão aparecendo na tela, tipo, onde que elas ficam guardadas, sobretudo essas informações? Pois bem, eu tenho aqui no computador dois grandes centros de memória, dois grandes centros de armazenamento. Um deles é o HD, que é uma memória grandona e permanente, e eu tenho a memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório, que ela é pequena e temporária, tá? E quando eu estou com o Windows aberto, esse negócio precisa pré-existir lá no meu HD para ele poder ser carregado, né? Ou seja, tem que estar guardado em alguma parte da memória, né? Quando eu tenho o Word instalado, significa que eu tenho o Word no HD. Então, por isso eu posso, quando eu quero, abrir o Word, né, e rodar o Word, o editor de texto. Quando eu começo a escrever um texto, essa informação não está no HD ainda, porque ela não está salva. Ela fica na memória RAM, essa memória pequena e temporária. E é ali que ficam tudo isso que eu estou criando, tudo isso que eu estou trabalhando naquele momento. E uma coisa que pode acontecer é faltar a luz. Eu não sei se já aconteceu com você isso alguma vez, mas você está escrevendo um texto, alguma coisa importante no computador e de repente cai a energia elétrica. Quando você liga o computador de volta, o Windows tá lá, né? O Word dá para abrir e você vai encontrar o Word lá também. Mas e cadê o texto que eu estava escrevendo? Ou cadê aquela parte final do texto que estava sendo digitada? De repente aquilo foi perdido. E aquilo foi perdido porque quando acaba a energia elétrica, quando o computador dorme, apaga a memória RAM, né? E tudo que está no HD, que é na memória grande permanente, permanece. Então, como o nosso documento do Word, né, que eu estava fazendo, ele estava sendo feito naquele momento, então ele estava na memória RAM, significa que antes de desligar o computador de qualquer jeito, eu preciso fazer esse processo aqui. Pegar esse documento da memória RAM e levá-lo, uma espécie de cópia dele, para o meu HD. Aí
eu tiro ele da memória pequena e temporária e boto esse documento que eu estou fazendo, essa informação nova, na memória grande e permanente. Pois bem, esse acabou o assunto de computação, tá? Nós vamos voltar nele daqui a pouco, era uma prévia, era algo que a gente precisava. Agora, vou trocar de assunto de novo. Quero falar sobre isso daqui. As séries iniciais, né, da primeira à nona série, ou do primeiro ao nono ano, como preferir chamar. Normalmente o pessoal troca essas coisas bastante de nome e chama isso de inovação, mas é a mesma coisa, no final das contas são aulas e provas e grade curricular e carga horária, a mesma porcariada. Mas da primeira à nona série, a gente costuma estudar uma série de assuntos relacionados ao ensino fundamental. Depois, o natural é entrar no ensino médio, onde a gente tem lá o primeiro, o segundo e o terceirão, né? E daí, depois de passar esses 12 anos estudando, é só entrar na faculdade e fazer o curso que você deseja, né? Agora, esse só entrar na faculdade, a gente sabe que não é bem assim, porque tem algo ali no meio, tem um obstáculo ali no meio. E esse obstáculo é o vestibular. E por causa desse vestibular, que simplesmente é como se fosse a pergunta: o que você aprendeu até aqui? Você está preparado para o próximo passo? Né? Por não conseguir responder essa pergunta, por aqueles 12 anos lá não terem sido suficientes, aparece um cara aqui que é o cursinho, porque a gente já não lembra mais, né, do que viu. Foram 12 anos, de repente não deu tempo de aprender aquelas coisas lá de matemática, de geografia, de história, então a gente tem que fazer um cursinho para gravar as coisas direito, para poder fazer a prova do vestibular. Agora, pensa bem, são 9 anos de ensino fundamental, são mais 3 anos de ensino médio, onde você vê exatamente o conteúdo que cai em provas de vestibular. O que aquele cursinho está fazendo ali? Por que 12 anos depois dessa chatice da escola, eu ainda tenho que fazer a porcaria de um cursinho tirando dinheiro do meu bolso? Então, isso daqui e o cursinho, ele tá ali para nos provocar, para provar que durante esse tempo todo, esses 12 anos, a gente estudou errado, tá? E como é que eu sei quando alguém estudou errado? E não fique triste se é o seu caso, porque é o meu caso também. Eu estudei errado praticamente a vida inteira. Foi só quando eu saí da faculdade que eu aprendi o que era estudar de verdade. Mas até a faculdade, até o final da faculdade, eu estudei errado. Tá? Depois que eu aprendi como é que se fazia. Como é que se estuda errado? Estudo errado tem dois sintomas. Tem que ter duas besteiras que a pessoa faz. A primeira besteira óbvia que alguém que estuda errado faz é o seguinte: ele estuda para a prova. Tá? E isso é só o primeiro sintoma, é só 50%, então talvez ainda tenha salvação. Tá? Mas estudou para a prova, alerta. A segunda situação, o segundo critério para classificar um estudo como errado é se ele estuda para a prova o mais em cima da hora possível. Aí ferrou de vez. Aí parabéns, você está no caminho da perda de tempo. Tá? Assim como eu estava também, mas agora eu estou aqui para te falar que a prática não precisa ser assim. Eu já passei por esse sistema escolar, sei que ele não presta, sei que ele é criminoso, sei que ele é errado, e agora eu posso te ajudar a compreender um pouco mais sobre isso, o porquê que aulas não ensinam e provas não avaliam. Tá? Então, vamos lá. Para entender isso, a gente precisa entender algo sobre o que sabemos sobre a memória humana. Né? E do ponto de vista da neurociência, a memória humana ela podia ser dividida assim, em dois grandes centros, né? O córtex e o sistema límbico. O sistema límbico é uma parte mais emotiva, né? Mais antiga do nosso cérebro e que está relacionada com essas fortes emoções, está relacionada com a nossa atenção, né? E tudo que está acontecendo no dia passa pelo sistema límbico. O córtex é uma memória bem maior, cabe muito mais coisa no córtex e é onde supostamente estão as nossas habilidades superiores, como por exemplo a habilidade de falar, nossa habilidade de filosofar, nossa habilidade de fazer alguma coisa no mundo com precisão, né, de construir algo mais complexo. Isso dependeria então do córtex. Grosseiramente falando, seria como se o córtex fosse uma memória grandona e permanente, ou seja, ele parece com um HD do computador,
e o sistema límbico fosse uma memória pequenininha e provisória, parece com a memória RAM do computador. Tá? Quando a gente assiste uma aula, a professora está dando, por exemplo, ela está dando a aulinha de matemática. Essa aulinha de matemática vai para onde? Vai para o sistema límbico, ela vai para a memória pequenininha e temporária. Tá? Aí a professora parou a aula de matemática, ela contou uma piada super engraçada, tal, a galera riu, descontraiu e daí voltou para a aula. A piada vai para onde? Sistema límbico também. Então ficam as duas coisas do sistema límbico. Conforme o sistema límbico vai enchendo, e é bem pequenininho, a gente vai ficando cansado. Então não precisa ter corrido na escola, não precisa ter pulado para você, depois de 1, 2 horas de aula, você tá cansado, já tá exausto, já tá com vontade de dormir. Porque é isso que acontece quando o sistema límbico tá enchendo. Né? A gente precisa dormir para o quê? Para esvaziar a memória RAM, esvaziar o sistema límbico e acordar com a cabeça renovada, pronto para processar novas informações. Né? Só que, claro, nem tudo será esquecido. Alguma coisa no dia seguinte vai ser lembrado. E quem vai decidir o que precisa ser lembrado é o seu cérebro primitivo. Aquele que aprendeu a sobreviver com você juntos na floresta. Então era um cérebro que estava muito preocupado, por exemplo, em lembrar coisas que te colocavam em risco. Imagina você tá lá com sede, de repente você vai beber água no rio. Aí de dentro do rio, quando você tá abaixado bebendo água, vem um jacaré e tenta comer a tua cabeça. Putz, duvido você esquecer desse negócio no dia seguinte. Por quê? Porque o seu cérebro considera isso uma informação importante. Essa informação que te emocionou deve ser a coisa que vai salvar a tua vida amanhã. Né? Então, quando o cara dorme, ele lembra no dia seguinte disso que emociona mais. Agora, a aula foi chata, a aula foi tediosa. E como toda aula costuma ser. Né? Mesmo uma aula, como diz o José Pacheco, não precisa ser melhorada. Uma aula ela tem que ser eliminada da jogada. Não precisa ter aula. Tá? Mas, vamos lá. Se você é pedagogo, se você é profissional da educação e ainda dá aula e ainda faz prova, aguenta, porque essa aqui é a aula 7, cara. Você devia saber isso antes de eu chegar aqui para te contar. Tá? Então é isso daí, a aula 7 é assim, é porrada na cara. Tá? O que vai acontecer? O cara vai esquecer da aula e vai lembrar da piada. No dia seguinte, acorda lá o nosso estudante, por exemplo, sei lá, o Juquinha, e ele tem a piada na cabeça. A aula ele não lembra. E daí ele vai para a escola outra vez, para ser aluno, para assistir aquela aula de maneira passiva, e fica essa informação da aula ali enchendo o sistema límbico dele, cansando ele, e daí no final da aula ele vai lá e dá um pega na Mariazinha. O Juquinha fica com a Mariazinha e essa informação vai para onde também? Para o sistema límbico. Aí o Juquinha vai dormir. Qual das informações mexeram mais com o Juquinha? Aquela pegada na Mariazinha. Ele vai lembrar, né? Porque ele não vai chegar no dia seguinte e vai esquecer que ficou com a Mariazinha. Mas a aula de matemática, essa aí não tem problema. Já tinha que jogar fora esse negócio aí porque é chato. Tá. Aí Juquinha acorda no dia seguinte, ele sabe uma piada e ele sabe que ficou com a Mariazinha. Bom, já dá pra ver que nessa rotina, com o passar do tempo, o Juquinha vai ficar com um monte de piadinha na cabeça e um monte de assuntos só relacionados à sexualidade e a pegar a menininha. Ao final de 12 anos de ensino fundamental e ensino médio, o Juquinha vai ser o quê? Vai ser um gênio? Não, ele vai ser um palhaço tarado, porque é só isso que ele tem na cabeça. E é isso que a escola produz, palhaço tarado. E essa daqui, para quem não gostou, é uma frase do professor Pierluigi, e ele foi professor de cursinho, é um italiano naturalizado brasileiro, foi professor de cursinho durante muito tempo, e ele denunciava o próprio fato da necessidade de fazer o cursinho para vestibular, que agora ali ele ia ensinar como é que se estudava, como é que se aprendia de verdade para poder lembrar daquilo, entender aquilo de verdade e não fazer essa palhaçada que é o ensino fundamental e o ensino médio. E essa frase aqui é muito interessante porque ele fala: o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. E aluno é isso. Aluno é essa atividade passiva e coletiva de sentar e assistir aula. E o estudante é uma atitude ativa e individual, de botar a bunda na cadeira, pegar o lápis com seu polegar opositor e estudar. Tá? E essa é a denúncia do professor Pierre, né?
do porquê que as coisas como são não nos levam a um bom resultado final, né? A um bom set aqui no caso. Voltando no Juquinha e indo até além do professor Pierre, agora eu quero voltar a falar dos assuntos esotéricos, tá? Que é o seguinte: o Juquinha não é só uma cabeça, ele tem um corpo inteiro. O Juquinha não é só a biologia desse corpo, o Juquinha ele também tem relações com seus pais, com seus colegas, com a sua namoradinha, com o que for. O Juquinha não é só corpo e relações. O Juquinha ele também tem uma mente, ele também pensa por si mesmo, ele também é um ser autônomo, né, em termos de pensamento. E o Juquinha, por incrível que pareça, também tem uma sua própria vontade, porque às vezes ele não tem lá o conhecimento da mente, ele não tem ali os amigos ou as pessoas que vão encorajá-lo, ele não tem ali no corpo dele manifesto alguma coisa que ele quer fazer, mas ele traz uma vontade de algum lugar de ser algo dentro de si, né? E isso aqui vai totalmente ao encontro de uma visão da educação que não inclui apenas a parte mental, mas vê o ser humano como um ser bio, psico, sócio, espiritual. Ou seja, vê o ser humano na sua integralidade, vê o ser humano com os seus 4 elementos, né? E pra coisa não ficar assim, tipo, papo de maluco, porque de repente você caiu de paraquedas na aula 7, não sei como, né? Veio da área da educação e caiu aqui, vai dizer, mas o que isso tem a ver com os fundamentos da coisa, com o que a gente sabe cientificamente, aí, academicamente, sobre o homem. E não me vem com um papo esotérico pra cima de mim, porque isso daí é tudo besteirada, né? A pessoa é ignorante e não sabe que tanto a religião quanto a ciência têm essa mesma raiz. Mas tudo bem, vamos apelar para a parte científica, para a parte acadêmica. Vamos trazer aqui, por exemplo, Maslow e a sua pirâmide das necessidades humanas, que se encaixa perfeitamente nesse esquema, que mostra, que reforça tudo que a gente já falou até aqui, né, nos encontros anteriores, que foi o fato de que essa parte de baixo, esse corpo, é a base para a coisa toda acontecer. Se o corpo está com fome, se o corpo está sem saúde, se a criança está desnutrida, o que eu quero com conhecimento? Sabe? O próprio Paulo Freire comenta que só foi conseguir estudar direito e perceber a utilidade disso quando começou a comer um pouquinho melhor, quando teve dinheiro para comer direito. Aí que a genialidade dele apareceu. Então, tipo, se você não tem um corpo, um instrumento, não adianta, se não tem combustível, não adianta querer fazer uma viagem, tá? E outra coisa que precisa estar em ordem é a questão social e de estima. O coração precisa estar no lugar. Olha, tem que vir um cara, o Maslow, para perceber isso, né? E já está lá nos 4 elementos. E depois? Bom, depois tem as faculdades mentais e a busca por um sentido, por um significado, que daí pode levar o ser humano à realização. E essa é a pirâmide de Maslow. Ah, não está satisfeito com a pirâmide de Maslow, né? Então, bota ali, completa a pirâmide de Maslow, dá uma atualizada nela, vamos colocar aqui o que falta, né? Porque também existem outras necessidades mais básicas ainda do que a fisiológica hoje, parece. Mas, assim, não está satisfeito com a pirâmide de Maslow? Vamos para os 4 pilares da Unesco, da educação, de novo. Quais são os 4 pilares da Unesco e por que a Unesco escolheu aleatoriamente esses 4 pilares? Né? Será que eles falam alguma coisa sobre a integralidade humana? Será que eles foram buscar os parâmetros para chegar numa integralidade humana em conhecimentos ancestrais, em conhecimentos esotéricos? Olha só como a base é aprender a fazer. E fazer tem a ver com terra, né? Logo em seguida vem o aprender a conviver, com estar com os outros, tem a ver com o elemento água, né? A Unesco também prevê o aprender a aprender, essa atitude mental, essa busca da inteligência, essa capacidade de solucionar esses problemas com a mente, de encontrar as respostas, né? E ela ainda inclui o misterioso aprender a ser, que não é só ter esse conhecimento como uma coisa externa, aliena, de fora, mas trazer isso para dentro, tornar-se isso. Não é estudar matemática há 12 anos para não saber nada. Não é estudar inglês durante 12 anos para sair sem conseguir falar nada. É tornar-se alguém que fala inglês, tornar-se matemático, tornar-se geógrafo, tornar-se historiador. Tá? Isso é o ser
do negócio. E ao ser, transformar a vida, porque a gente não transforma a vida nessa superficialidade de conhecimento conteudista, né, da educação bancária alienadora depositária. Então, essa é uma forma bem prática de usar conhecimento esotérico. Mas por que não usamos assim? Por que não se faz assim agora? Porque talvez a gente está muito acostumado a orientar as nossas ideias, né? A nortear o nosso pensamento. Só que a gente não está nem no Oriente e nem no Norte. Nós somos latinos. Nós somos latinos, cara. Né? E então é uma questão de desorientar o que está tão orientadinho, está tão direitinho, está tão normalzinho na escola. É uma questão de desnortear os professores que têm uma certeza absoluta, que fazem o melhor quando dão aula e aplicam prova. Né? É uma questão de olhar para quem nós somos e resgatar algo sobre os latinos. Porque a gente não precisaria desse monte de informação aqui se nós olhássemos para quem nós somos. E a gente já vem de um lugar, já vem de um continente, já vem de civilizações que sim foram exterminadas também por esse mesmo povo, mas que tem essa marca dessa sabedoria que esses outros povos deixaram aqui e que se combinaram com a nossa, né, de que o ser humano é feito de terra, água, ar e fogo. E com isso eu posso descrevê-lo ricamente, eu posso fazer uma educação que presta, mas eu preciso dessa nova, que na verdade é uma antiga, é uma ancestral, mas essa renascida visão ontológica do ser humano. Essa visão de quem nós somos, o que inclui um ser humano. Porque enquanto achar que um ser humano é só o ar, é só a mente, e tem que botar conteúdo lá na mente, a gente vai fazer essa escola estúpida, essa escola criminosa, que mata a genialidade, mata a criatividade e nasce, no final, alguém apático, alguém sem sensibilidade pelo saber, alguém sem tesão por aprender. Nasce um conformado, normal, igualzinho a todo mundo. Tá? Então, isso significa incluir os 4 elementos. Lembrando que existem símbolos ancestrais para esses elementos. Os de cima ficam apontando para cima, os de baixo apontando para baixo, só que 2 deles são cortadinhos, deixando bem claro quais que são os provisórios, quais que tendem a nos enganar e quais que nos conectam com uma verdade. Né? Como que esse coração, esses sentimentos e como que essa intuição, esse fogo podem nos guiar na utilização de outras partes nossas também, mas que podem nos confundir, como a mente e a própria materialidade, os nossos sentidos. Tá? Enfim, combinando isso daqui, a gente consegue chegar numa geometria mais completa. Isso daqui não é um símbolo que pertence ao povo judeu ou alguém é dono desse negócio. Isso aqui significa a completude. Isso aqui descreve o que é um ser humano, com todos os seus corpos, né? Esse encontro do masculino com o feminino e essa capacidade de estar na Terra, né, e conectar-se com o céu. Ou seja, a gente precisa urgentemente, sobretudo como latinos americanos, de uma educação que inclua o sagrado do homem. Deixar de orientar as nossas ideias, de nortear as nossas ideias e perceber que esse é um povo que sempre valorizou, que é unha e carne com o sagrado. Né? Isso está no nosso sangue. E, inclusive, o próprio conquistador, alguém que pega um navio correndo o risco que correu, atravessando o Atlântico, sem saber bem para onde vai, com a esperança de uma terra nova, com a esperança de uma vida nova. Se isso não é acreditar num sagrado, se isso não depende de uma fé enorme, então eu não sei o que é. E por algum motivo, todos esses povos do mundo se encontraram aqui, na terra do sagrado, que se perde ao tentar copiar uma educação, né, do norte, uma educação do oriente. Então, termino aqui falando sobre 2 síndromes que costumam atacar os profissionais da educação no Brasil, e são 2 síndromes a serem extirpadas. A primeira delas é a síndrome do cachorro vira-lata, essa síndrome de que tudo que é bom vem de fora, né?
Então, a gente não conhece um Lauro de Oliveira Lima, né? E tampouco entendeu Piaget quando leu Piaget, porque se tivesse entendido Piaget, não continuava dando aula numa ideia de empirismo, né? Você já teria entendido de fato o que é construtivismo, né? Então não é nem a priorismo, nem existencialismo, né? A gente tem o Piaget botando as bases do construtivismo. Ah, você não gosta do construtivismo de Piaget? Vai lá, faz um doutorado, monta a tua tese e bosta que Piaget estava errado. Agora, não faz uma faculdade que tem Piaget no currículo, que supostamente você entendeu o que é construtivismo, e entra numa sala de aula para dar aula e fazer prova, né? E se não consegue entender Piaget, não precisa. Entende Lauro de Oliveira Lima, o brasileiro que te explica Piaget em português, né? E ainda combina com o nosso arsenal cultural daqui. Então, essa síndrome do cachorro vira-lata é a primeira a ser extirpada. A segunda síndrome a ser extirpada é a da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Que é isso? Parece que, não, mas sempre foi assim na escola, é assim que se faz, não sei o que, bababá. É assim porque não chegou no 7. É assim porque não cresceu. É assim porque não aceitou passar pela crise. É assim porque não aceitou se construir como ser humano. Porque quem passa, quem tem coragem, quem passa por isso, não suporta mais uma realidade como tal. Uma escola que não funciona, que gasta recurso público e que no final das contas produz gente alienada e confusa e despreparada. Entendeu? Então assim, que tranquila a aula 7, cara, né? Tipo, super sossegado. A gente termina por aqui, né? Perdão aí se você ficou magoado, qualquer coisa. Eu juro que na aula 8 volta a ser mais teoria.